Bom dia, transformadores. Tudo bem com vocês? Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Bom, depois da Epifania, o Evangelho aqui nos mostra um Cristo em movimento. Ele deixa Nazaré, vai para Cafarnaum, atravessando ali a Galiléia. Porque o Filho de Deus, ele não fica parado esperando que as pessoas cheguem até ele. É Deus que entra nos territórios feridos da história. E Mateus aqui faz questão de situar tudo: Galiléia, Zabulão, Neftali. Isso, minha gente, não é só para a gente se situar geograficamente. Porque a Galiléia é uma região marcada por feridas históricas bem antigas. Foi a primeira a ser devastada pelos assírios. E ali era uma mistura de povos, de culturas e de uma fé frágil. Tanto que ela era chamada de Galiléia dos pagãos. E foi justamente ali que Jesus começou. Cristo não começa em um grande centro religioso, mas pelas periferias espirituais. Mateus cita Isaías: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. É um anúncio de restauração. Isaías ele falava de um tempo futuro em que Deus vinha reconquistar a esperança perdida das tribos feridas, restauraria Israel, reuniria o que estava disperso. E Mateus, no Evangelho, diz sem medo: esse tempo chegou. Jesus é o Emanuel prometido, é o rei davídico, que vem não para condenar a história, mas para curá-la, para salvá-la. E nesse Evangelho vem a primeira frase pública de pregação de Jesus: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora, bora refletir junto. Jesus não começou com ameaça, mas também não começa com frase de conforto. Ele anuncia uma proximidade e ele pede uma decisão. Porque converter não é só melhorar um pouco. É mudar de direção, de cabeça, de rota, mudar a lógica, mudar quem está no centro. Porque quando o reino se aproxima, algo precisa de verdade mudar no coração. E nós sempre achamos que o reino de Deus é algo assim distante, abstrato, é uma coisa até meio poética, mas não é. Jesus aqui ele ensina nas sinagogas, ele vai entrando nos espaços de fé, de formação, de escuta da palavra, porque o reino sempre começa pela verdade anunciada. Mas ele também cura, toca as feridas do corpo, da mente, da alma. São doentes, paralíticos, atormentados, endemoniados, todos são levados até ele. Porque Jesus, ele não separa a fé e a vida. E a verdade que Jesus anuncia é a mesma verdade que cura. Então, onde Cristo chega, algo começa a ser
reorganizado. O corpo vai encontrando alívio, a alma encontra sentido, a vida encontra direção com Jesus. E aqui as multidões começam a segui-lo, gente da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, judeus e gentios, centro e periferia. A missão de Cristo é a missão universal da igreja. A Galileia não é apenas o começo da história, é um ensaio da missão ao mundo inteiro. E talvez hoje você se sinta mais Galileia do que Jerusalém, mais periferia do que centro, mais confusão do que clareza, mais trevas do que luz. O Evangelho te responde, e responde com esperança. É exatamente aí, nesse lugar, nesse momento, que Cristo começa. Jesus não espera a nossa vida ficar arrumada. Ele entra para arrumar. Mas tem uma condição, uma livre condição, que essa condição nunca vai mudar. A condição é: convertei-vos. Porque a luz, ela não força a porta, ela ilumina e espera ser acolhida. Então, que nesse tempo de Natal, depois da Epifania, da manifestação, a gente permita que essa luz caminhe conosco, vá reorganizando nossos caminhos e faça da nossa própria história um lugar onde o reino realmente chegou. Paz e bem.